Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 8. Primeiro cativeiro, Mesopotâmia, tipifica o mundo, o cosmos, parte 4. O apóstolo João diz algo tremendo: não somos do mundo, porque já somos filhos e estamos em Cristo. Estamos em Cristo no mundo. Mas vemos no mesmo texto, a partir do versículo 5, que o mundo, como este sistema, é altamente organizado. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João 4, do 4 ao 6. Isto é impressionante, o mundo tem os seus profetas. Em João 12:31, Jesus está às portas da cruz e ele diz que havia chegado o momento de todo este sistema, mundo, ser julgado. Logo, isto sucederia, como de fato sucedeu, na cruz do Calvário. E o que isto tem de significativo? É que devemos entender que se não somos do mundo, mas estamos no mundo. Se estamos em Cristo, mas tocando coisas no mundo, nós devemos parar e refletir que tudo que tocamos neste mundo já está julgado. Tocamos coisas julgadas. Assim é que devemos ter um cuidado imenso no nosso relacionamento com estas coisas. Devemos nos lembrar que Cusã-Risataim escravizou o povo de Deus por 8 anos. Isto para não falar da história do povo de Israel que foi escravo por tantos e tantos anos no Egito. Em João 14:30 vemos que Satanás teve fome na vida de Jesus. Será que podemos dizer o mesmo com respeito a nossas vidas? O que temos preservado de mundanismo em nossas vidas? Mas Jesus disse: na minha vida ele não tem nada. Assim, será que entendemos quando o apóstolo Paulo disse: pelo Espírito Santo que graça a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar, ou desarraigar, do presente século, ou deste mundo, mal, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Gálatas 1, do 3 ao 5. Em João 16:33 ó Senhor Jesus disse: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, ou aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Isto diz muito claramente que Satanás iria utilizar o mundo para nos afligir, mas que o Senhor já nos tinha dado a vitória. E é por isto que lá em 1 João 5:4 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 3 e 4. E a fé aqui representa esta vida de união com o Senhor. Basta vermos em João 15 a relação de amor, obediência e a relação de interhabitação, permanência. 1 Coríntios 7, do 29 ao 31 temos o maravilhoso texto que diz: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, pelo que, doravante, os que têm mulher sejam como se não a tivessem, os que choram, como se não chorassem, os que folgam, como se não folgassem, os que compram, como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não usassem em absoluto, porque a aparência deste mundo passa. 1 Coríntios 7, do 29 ao 31. Este texto deixa muito claro a questão de que o mundo é um enfeite, um adorno, com aparência sedutora. Logo, temos de verificar de que forma temos tocado o mundo. Se de uma forma bíblica, conforme os textos bíblicos que lemos, ou se de uma forma não adequada. Daí é que temos de ir diante do Senhor, buscando sensibilidade espiritual, e perguntar: Senhor, mostra de uma forma mais precisa para mim, como que eu me relaciono com o dinheiro. Senhor, mostra de uma forma mais precisa para mim, até que ponto eu sinto segurança no que eu possuo.
Senhor, mostra de uma forma mais precisa para mim, de que maneira eu lido com a questão trabalho. Mundanismo é isto, é uma escravidão a uma série de coisas legítimas, não depravadas. Escravidão a posses, trabalho, dinheiro, cultura e tantas outras coisas. Porque uma vida escrava de questões depravadas é uma vida carnal. E devemos nos lembrar sempre, o amor ao mundo e o amor ao Senhor não andam juntos. Segundo o cativeiro, Moabe tipifica a carne. É preciso, antes de mais nada, reportar-nos ao capítulo 1 versículo 27 e 28, quando o povo de Deus julgou ser adequado e possível sujeitar os cananeus a trabalhos forçados. E, na oportunidade vimos, que não há como servirmos ao Senhor em nada que tenha como base o nosso eu, a nossa carne. Então, por que aqueles povos não foram totalmente destruídos? O que acontece? Eles se levantam e passam a subjugar o povo de Deus. É este o cenário relacionado à carne neste segundo cativeiro mencionado em Juízes. Este segundo cativeiro foi mais longo. 18 anos. O primeiro tinha sido de 8 anos. Ou seja, este cativeiro foi mais duro, mais severo. Os moabitas sempre apontam para o que é carnal. E a menção que confirma isto está amplamente descrita em toda a Bíblia desde o livro de Êxodo 17, do 8 ao 16, mas mais especificamente poderíamos correlacionar a questão da carnalidade nos capítulos 22, 23, 24 e 25 do livro de Números. Ali há algo tremendo. Embora o profeta Balaão tivesse sido contratado para amaldiçoar o povo de Deus, todas as vezes que ele abria a boca, Israel era abençoado. A ponto de Balaque, rei dos Moabitas, se indignar contra o profeta. Até chegarmos em Números 23:9 quando diz, eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Aqui há uma questão central. O profeta vê e profetiza acerca da posição do povo, ou seja, aplicando-se a nós no contexto da nova aliança, isto diz respeito à questão posicional em que fomos colocados quando cremos no Senhor Jesus Cristo e em sua obra redentora por nós, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Efésios 2, do 4 ao 6. Agora, uma coisa é a posição na qual fomos colocados, que é uma questão objetiva, ou seja, feita fora de nós por nós. Outra coisa é a questão subjetiva, que tem a ver com a nossa resposta à consciência que temos desta posição objetiva na qual fomos colocados. E aí vem a sagacidade do inimigo. Antes, ele havia comissionado o profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Como isto não deu certo, ele utilizou de outro estratagema, fez com que o povo moabita residisse contíguo ao povo de Deus. Logo, houve um imiscuir-se do povo de Deus com aquele povo. E as filhas dos moabitas começaram a relacionar-se com o povo, assim estes começaram a prostituir-se. Como uma decorrência disto, estas moabitas convidaram estes homens, e todo o povo, a fazerem com eles, moabitas, os sacrifícios aos seus deuses. E a palavra diz, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, Números 25:2. Ou seja, idolatria. Isto é incrível. De um lado a profecia que, da parte do Senhor, Balaão fazia, significando claramente a posição em que Deus colocará e que via a seu povo. De outro, a questão da corrupção interior que fazia com que o povo se prostituísse, numa clara falta de resposta à posição em que haviam sido colocados. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.